com vocês também. Muito bem. Então, nós estávamos trabalhando em sala de aula, tá? Na semana do presencial, nós estávamos trabalhando em sala de aula, então, começamos a trabalhar o capítulo 10, certo? Já tem uma primeira gravação que é lá no YouTube, né? Que é a primeira parte, o racionalismo e empirismo, tá? Na página 4, tá? Ela tem duas questões, né? São as questões introdutórias, tá? E a gente vinha trabalhando em sala de aula a página 6 a 8, tá? Que tem o racionalismo e empirismo, página 6, e o texto, o racionalismo, página 7 a 8. Então, a gente vai começar aqui na página 6, com uma revisão, tá? E daí a gente também já vai entrar no nosso assunto da aula de hoje, tá? Que o assunto da aula de hoje é o assunto sobre René Descartes, até a página 12, tá? Então, a gente tem, assim, um trabalhinho para fazer, e se eu conseguir chegar até a página 12, vou me dar por satisfeito, tá bom? Então, essa aula também, ela vai para o YouTube, tá? Eu vou colocar ela lá, porque a gente vai colocando, como vocês sabem, né? Eu tenho colocado os links das aulas, todas elas gravadas, para evitar da gente ter um assunto que, de repente, não bate com o nosso assunto, mesmo sendo a mesma temática, tá? É o que acontece muito com a aula em casa, então, por isso a gente está pegando aqui o nosso próprio material, tá? Vamos aqui, então, para os objetivos do capítulo, tá? Então, nosso capítulo é o capítulo 10. Então, vamos para os objetivos, porque os objetivos nos dão uma ideia do que os autores do livro tiveram em mente quando eles elaboraram esse material, tá bom? Então, capítulo 10, nós temos aqui 4 objetivos, ok? E vamos para o primeiro objetivo, então. Compreender o contexto histórico e filosófico em que o racionalismo e o empirismo se desenvolveram, tá? Então, em sala de aula, das turmas que eu tive presencial, nós abordamos esse fato aí, tá bom? Então, o contexto histórico é o século XVI e XVII. E entrando no início do século XVIII. Então, ele nasce dentro daquela proposta humanista que os renascentistas propuseram para o desenvolvimento da filosofia, principalmente a partir das contribuições que nós temos de René Descartes, quando ele vai dizer que a filosofia tem que seguir o mesmo rigor da matemática, da geometria no seu desenvolvimento, e ela não pode mais ser uma atividade colocada sob tutela, como aconteceu no tempo da Idade Média, onde a filosofia ela era tratada como a serva da teologia. Né? O segundo objetivo, identificar os principais elementos do método racionalista e sua importância para os conhecimentos filosófico e científico. E terceiro, identificar os principais elementos do método empirista e sua importância para os conhecimentos filosóficos e científicos. Quarto, recordar que a filosofia de Kant é uma síntese dos métodos racionalista e empirista e também do pensamento moderno. Ou seja, na aula de hoje, nós vamos verificar que houve, na verdade, um debate muito grande entre racionalistas e empiristas em relação ao que nós chamamos hoje de conhecimento. Né? E cada solução proposta, tanto a racionalista quanto a empirista, possuía suas falhas, certo? Possuía suas falhas. E então o filósofo Immanuel Kant é o filósofo que vai perceber as falhas dos dois sistemas, né, dos dois métodos, e vai preservar o melhor desses métodos dentro de um novo método que vai ser conhecido como criticismo e que vai ser aí o limiar da filosofia contemporânea, tá bom? Mas antes disso, vamos lá então para o nosso capítulo 10, né?
Muito bem, então essa primeira parte aqui já tem um vídeo, já está gravado em vídeo no YouTube, né? Então a gente vai começar aqui nessa daqui, racionalismo e empirismo. Então aqui nós temos o contexto histórico, né, no qual nasceu o racionalismo, não é? E o racionalismo e o empirismo vão dar início, então, aos debates epistemológicos, né, da filosofia na Idade Moderna. Então, o que vem a ser a epistemologia, então? Não é? Vem a ser, no Brasil, a epistemologia é uma ciência diferente, tá? Do termo que, em inglês, o termo epistemology é o termo utilizado pelos filósofos ingleses, tá? Para a teoria do conhecimento. No Brasil, a epistemologia é uma ciência. Então, se utiliza teoria do conhecimento, tá? No Brasil. Então, o que seria a teoria do conhecimento? É o campo da filosofia que pretende achar respostas para as questões sobre o que é o conhecimento e sobre as possibilidades, ou melhor, e sobre as condições e a possibilidade de se conhecer algo, tá? Então, essa é a grande proposta da filosofia do século XVI, XVII e XVIII. Então, no capítulo 10, nós vamos estudar essas proposições, essas propostas, esse debate, e também vamos ver como é que esse debate se tornou algo, digamos assim, crucial na história da filosofia. Tá bom? Então, aqui, ao longo do século XVII, o grande debate epistemológico se deu entre o ponto de vista que considerava como base do conhecimento a experiência, ou seja, o conhecimento seria adquirido na relação com o mundo exterior, e o ponto de vista que considerava a existência de conhecimentos prévios no homem e a preponderância da razão. Essas duas linhas de pensamento são conhecidas, respectivamente, como racionalismo e empirismo, e serão estudadas ao longo desse capítulo, ok? Então, vamos começar, então, com o racionalismo, tá? O racionalismo é a posição epistemológica, né, para a qual a principal fonte do conhecimento humano é a razão e não as sensações. A razão, então, segundo esse princípio, opera por si mesma, sem a precedência necessária da experiência sensível. Então, na verdade, a razão controla a própria experiência sensível, que vai ser vista pelos racionalistas como deturpadora da realidade. Okay? Então, para o racionalismo, o conhecimento só é verdadeiro se logicamente necessário e universalmente válido. Ou seja, o racionalista confia nos procedimentos da razão para determinar o que pode ser conhecido e de que maneira isso pode ser conhecido. Então, nós temos aqui a seguinte posição do filósofo alemão Johannes Hessen, né, sobre os filósofos racionalistas a respeito do conhecimento. Ele coloca aqui: os juízos fundados no pensamento, os juízos que procedem da razão, possuem necessidade lógica e validade universal. Os outros, pelo contrário, não a possuem. Todo verdadeiro conhecimento se funda deste modo, assim conclui o racionalismo, no pensamento. Tá? Então, para os filósofos racionalistas, então, todo e qualquer conhecimento, todo e qualquer juízo se funda no pensamento. Então, para eles, isso significa que o pensamento precede toda a experiência e ele impera sobre ela com independência, seguindo leis próprias, válidas, em todos os espaços, em todos os tempos, ou seja, leis que são universais. Então, tais leis podem ser conhecidas pela razão, desde que opere lógica e dedutivamente. Então, o conhecimento seria, então, uma espécie de contemplação e organização das ideias que lhe precedem a existência. Então, pode-se chegar a um destino utilizando-se a memória e reconhecendo-se visualmente a paisagem, ou guiando-se por um mapa, que é a representação geométrica, portanto, racional da localização. Então, nós temos aí um exemplo aí de como é que o racionalismo opera, não é? Então, um dos pilares conceituais do racionalismo é que nós possuímos ideias das quais deriva todo o conhecimento propriamente dito. Ou seja,
As ideias representam, então, o patrimônio originário da razão e, portanto, do sujeito do conhecimento. Em outras palavras, os racionalistas acreditam que o sujeito do conhecimento nasce com a faculdade de formar certos conceitos independentemente da sua experiência. E o conhecimento, então, pode ser deduzido de forma lógica, logicamente rigorosa dessas ideias supremas, simples e básicas, né? Que o filósofo Descartes, um dos mais importantes representantes do racionalismo, chamará de ideias inatas. Então, para o Descartes, a formação das ideias vai passar por três tipos. Então, vamos ter as ideias adventícias, são as ideias que nós formamos, tá bom? Através da interação com as coisas, tá? Combinação de várias ideias, por exemplo, o caso do Pegasus, né? O caso do Pegasus, o unicórnio, são a associação de várias ideias, a ideia de cavalo, a ideia de pássaro, né? Juntou, e aí apareceu a ideia de Pegasus, né? Nós temos as ideias fictícias, que são aquelas ideias advindas da fantasia, tá bom? E nós temos as ideias inatas, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos nos deter nas ideias de Descartes para compreender o racionalismo. Mas existem outros filósofos também, racionalistas importantes. Baruch Spinoza, Pascal, Leibniz, Malebranche, todos esses filósofos são filósofos atuantes no século XVII, ok? Então, vamos para René Descartes, o principal proponente do racionalismo. Então, para Descartes, a matemática é um modelo de conhecimento verdadeiro e rigoroso. E a filosofia racionalista do Descartes, então, ajudou a expandir esse modelo para todos os domínios do conhecimento. Então, Mathesis universalis, ou seja, a matemática universal, é a designação que o Descartes atribuiu a esse projeto, que permite organizar e administrar o conhecimento e a sociedade. A sua obra Discurso do Método, de 1637, foi fundamental para essa organização. O racionalismo cartesiano estruturou, assim, novas bases para a epistemologia. O seu objetivo era chegar ao conhecimento de todas as coisas, ou seja, procurar a verdade na ciência. Então, vamos aqui para o box Amplia o Foco. René Descartes. Descartes, 1596-1650, foi educado pelos jesuítas. Desde a infância criou o hábito de meditar, porque era fisicamente fraco, o que o obrigava a ficar mais tempo deitado. Quando jovem, mas fortalecido, lutou como voluntário na Guerra dos 30 Anos. Mudou-se para a Holanda e viveu também algum tempo na Suécia, onde discutia filosofia a convite da rainha Cristina. No início de sua vida intelectual, interessou-se pela matemática, para a qual fez contribuições importantes, como as coordenadas cartesianas, ou seja, tudo aquilo que é chamado de cartesiano é um adjetivo derivado de Cartésios, que era o nome de Descartes em latim, né? Em seu discurso do método, apresentava a busca radical por uma crença que resistisse a qualquer dúvida. Concluiu pela crença na própria existência. O seu conhecido cogito, né? Penso, logo existo. Outras obras importantes do Descartes são Regras para a Direção do Espírito e Princípios de Filosofia, entre outros, né? Então, apesar de ter escrito várias outras obras, o Descartes, a obra dele, Discurso do Método, é a obra principal dele, e a obra onde ele propõe os fundamentos da filosofia racionalista, certo? Então, vamos aqui para ideias inatas aqui, né? Para Descartes, o conhecimento verdadeiro das coisas somente pode se dar em consonância com os princípios epistemológicos corretos. E tais princípios epistemológicos são ditados por ideias claras e distintas, sendo estas aceitas basicamente como inatas. Ou seja, o sujeito do conhecimento, capaz de conhecer a verdade, deve conduzir o pensamento a partir dessas ideias inatas, por meio das regras metodológicas certas, e apenas isso o conduzirá à verdade.
As ideias inatas seriam dadas por Deus, sendo absolutamente necessárias ao conhecimento das leis da natureza, e elas subsistem ao sujeito. Por sua vez, o conhecimento das leis da natureza só pode ser fornecido pela razão, e se dá independentemente da experiência sensível. Então, essa é a principal proposta da filosofia cartesiana. Tá? O conhecimento seria algo inteiramente racional, produto do pensamento, e não teria nenhuma relação com a experiência sensível. Porque, na concepção cartesiana, a experiência sensível somente atrapalharia o ser humano no processo de desenvolvimento do conhecimento, uma vez que o conhecimento sensível não é um conhecimento digno de confiança, porque é um conhecimento mutável, né? Não é um conhecimento fixo, não é um conhecimento permanente, ele está sempre em constante mutação. Por conta disso, ele não é digno de confiança. Então, vejamos aqui a afirmação do filósofo brasileiro Hilton Japiaçu a respeito da proposta racionalista. A doutrina racionalista, contrária ao empirismo, parte da certeza da existência do pensamento, a fim de afirmar a existência de qualquer outra realidade e de estabelecer sua garantia pela verdade divina. Ou seja, eu conheço porque a verdade divina posta na minha alma, né, representada pela ideia da perfeição, garante que o meu pensamento possa existir e conhecer independentemente da experiência sensível. Né? Então, vejam só. A certeza da precedência do pensamento em relação à realidade se estabelece no pensamento cartesiano, através do cogito, né? Ou seja, o eu penso. O sujeito do conhecimento constata que o procedimento do conhecimento é determinado por ideias que precedem a experiência sensível, ou, como dissemos, por ideias que são inatas. Então, a filosofia de Descartes propõe que o homem traz em si a possibilidade do conhecimento da realidade e que o ato de pensar, e não mais o mundo em si, é a causa em si mesma de todas as ideias. Ok? O livro, O Discurso sobre o Método, ele é um livro que propõe também a dúvida como metodologia do pensar, certo? Que ficou conhecido como a dúvida metódica. O procedimento da dúvida cartesiana, ele inicia-se questionando a certeza de todas as coisas, de toda a realidade, para chegar ao limite do questionamento. Primeiro, Descartes julga necessário negar todos os sentidos, que para ele são enganadores e deturpam o caminho da razão. Então, pela dúvida radical, chega-se a uma crença inquestionável, ou verdade primeira. E essa verdade é a da própria existência. Não é? A dedução. Com base na dúvida cartesiana, isto é, no cogito, né, em latim é cogito, por isso que eu falo cogito, né? Em português é cogito, né? Mas o cogito, em latim, o sujeito pode ter a certeza de que o pensamento é a única realidade imediata dada ao espírito e que qualquer outra realidade deve ser deduzida dele. Então, o procedimento metodológico de Descartes é dedutivo, o que quer dizer que ele parte do geral para chegar ao particular, ou seja, dos princípios para chegar às consequências. Então, tal procedimento metodológico, o dedutivo, ele se estabelece por oposição ao erigido pelo renomado cientista inglês Francis Bacon, empirista, né, de 1561 a 1626, que buscava conhecer as leis gerais do conhecimento por meio do caminho indutivo. Então, aqui, muito embora o Francis Bacon não seja estudado nessa temática, ele é um dos principais filósofos empiristas, né? Só que, como ele era mais cientista do que filósofo, então ele acaba sendo, digamos assim,
relegado a um segundo plano, né? Então, a dedução estabelece uma relação lógica entre ideias e proposições. Isto é, determina um nexo lógico de acordo com o qual uma verdade dada de antemão relaciona-se necessariamente com sua consequência, sendo esta, por sua vez, logicamente verdadeira. Portanto, por meio da dedução, o sujeito do conhecimento estabelece uma relação necessária entre as ideias claras e distintas, conhecidas a priori, e proposições particulares a respeito da experiência. Então, observem aí que o René Descartes entrou, em um dado momento, em contato com as ideias do empirista Francis Bacon. Então, o Francis Bacon colocava o método dele como indutivo. Ele partia do particular para o geral. O Descartes vai propor um método dedutivo. Então, aí nós temos já uma primeira influência já empirista na elaboração da filosofia racionalista, né? Método, ser pensante e filosofia prática. O discurso do método de 1637 reflete os objetivos epistemológicos e metafísicos do pensador francês, propondo critérios filosóficos para que o sujeito tenha a confiança necessária para estabelecer a certeza do conhecimento. Então aí nós temos 4 regras básicas do método cartesiano. Primeiro, a evidência. Segundo, análise. Terceiro, a síntese. E, por último, a revisão. A regra da evidência estabelece que algo é verdadeiro caso se elimine a possibilidade da dúvida. A regra da análise exige que, para se conhecer propriamente o objeto, deve-se dividi-lo em quantas partes forem necessárias. De acordo com a regra da síntese, o pensamento deve reordenar a si mesmo, sempre partindo do mais simples para o mais complexo. E, finalmente, de acordo com a regra da revisão, o sujeito do conhecimento deve verificar todas as etapas do processo de conhecimento para que nada seja omitido. Então, o código cartesiano funda e dirige a base epistemológica moderna ao definir como seu primeiro objeto o próprio ato de conhecer. Para Descartes, o eu está posicionado no centro da realidade existente. É o eixo daquele que pensa. Lembremos, cogito, ergo sum, em latim. Em português, penso, logo existo. Então, com base no cogito, tudo pode passar a ser conteúdo do pensamento. Os desejos, a imaginação, os sentimentos, o corpo e todas as coisas sentidas, pensadas, imaginadas. Porém, o conteúdo do pensamento não é a realidade em si mesma, mas uma representação dessa realidade, que deve ser submetida ao crivo do ser pensante. A realidade é, então, formulada conforme a intuição direta do pensamento puro. Pode-se dizer que, para Descartes, os seres humanos concretos são substâncias essencialmente pensantes. Então, a realidade, para Descartes, está dividida em 2 campos distintos. A res cogitans, em latim, que significa a coisa pensante, que é o mundo da razão, a esfera da consciência, e a res extensa, né, em latim, de novo, significa a coisa extensa, ou coisa corpórea, tá bom? Então, a res extensa, entenda como corporeidade, certo? Corresponde ao mundo corpóreo, concreto, material. Trata-se da chamada tese dualista. Agora observem isso aí. Esses 2 campos distintos, eles estão dentro do sujeito, tá? Então, o sujeito, o eu como res cogitas, ele é uma coisa pensante, certo? E o pensamento, então, aí, é a esfera da consciência do sujeito, que é o mundo racional, tá? E o sujeito também é uma res extensa, é uma coisa corpórea, tá? Que reflete a concretude e a materialidade, tá bom? Então, Descartes, de uma forma, então, digamos assim, de um arranjo, né, ele ressuscita novamente o dualismo platônico. Tá? Só que dessa vez não tem mais mundo das ideias nem mundo sensível. Mas o mundo das ideias seria, então, a parte correspondente a res cogitas,
tá, do sujeito, e o mundo sensível seria a parte relacionada à coisa corpórea, ré existência. Então, para Descartes, o homem é, em essência, um animal racional, separado da realidade. A mente é entendida como separada do corpo, com o qual interage. O filósofo concebe, portanto, uma mente sem o corpo, mas o contrário não, ou seja, o corpo sem a mente, né? As ideias são a realidade e somente o sujeito do conhecimento, por meio do pensamento racional, pode ter consciência e domínio da realidade. Pode não parecer, mas o pensamento cartesiano foi uma filosofia eminentemente prática, porque a compreensão a respeito da forma como o sujeito conhece as coisas o leva diretamente aos meios para dominá-la, não é? Vamos então. Vamos então para a página 12, que é a última parte aqui da nossa aula, né? Estamos terminando já a nossa aula. Então vamos lá. A herança cartesiana foi marcante em diversas áreas da filosofia, como vimos também da matemática. É por influência do método adotado por Descartes que o trabalho científico é expresso em linguagem clara e precisa, geralmente quantificativa, buscando a expressão matemática para o maior número de fenômenos possíveis, tá bom? Então, nós temos aqui algumas atividades que vocês começarão a responder, tá? A primeira atividade, o que é o cogito de Descartes, né? Que é a segunda, descreva como Descartes utiliza a dúvida como um método, tá? Então, nós chegamos assim ao final da nossa aula. Deixa eu vir aqui ainda, deixa eu interromper a gravação.